Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja do Senhor Jesus Cristo e a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos assiste pelas redes sociais. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar neste momento a chamarmos a atenção do nosso Deus, a invocá-lo. Ele já está aqui, mas nós precisamos e devemos querer sempre chamar a sua atenção para que Ele possa, através da sua graça, da sua bondade e misericórdia, manifestar a sua presença, seu poder, seus milagres, se assim Ele quiser. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos nesta noite te render graças e te bendizer, Senhor. Queremos dizer, Senhor, que o Senhor é bom. Queremos dizer que o Senhor, só o Senhor é bom. Aleluia. Queremos dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Aleluia. Queremos dizer que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Ah, Senhor, aquilo que não é possível para o homem, é possível para o Senhor. Aleluia. Se para o homem não há saída, o Senhor é o Deus que nos traz as saídas, Senhor. Ah, Deus, se para o homem ele não encontra um caminho, o Senhor é o Deus que abre os caminhos para nós. Aleluia. Ah, Senhor, se não conseguimos, Deus, abrir a porta que queremos, o Senhor é o Deus que abre a porta. Está escrito na tua palavra, e ninguém pode fechá-la, e que fecha a porta e ninguém pode abri-la. Aleluia. O Senhor é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que movimenta o seu povo, o Deus que traça propósitos para a tua igreja, Senhor. Ah, Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Deus Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ah, Senhor, Tu és, Senhor, tudo em nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, e nós estamos, Senhor, Deus, ansiosos para Te sentir a Tua presença, sentir o Teu calor, ouvir a Tua voz, a Tua direção, Senhor. Aleluia. Ah, Deus, como é bom ouvir a Tua voz, Senhor. Como é bom também, Senhor, seguir a Tua direção e o Teu propósito. Senhor, por isso Te rendemos graças nesta noite, Senhor. Ah, Deus, queremos beber da Tua água, Senhor. Beber dessa água que não acaba nunca. Dessa água que vai saciar a nossa sede. Sede do Teu Espírito, sede de conhecer-Te mais, sede de experimentar, Senhor, Deus, o Teu poder, os Teus milagres, Senhor, em nossas vidas, na vida da nossa família, Senhor. Deus, queremos dizer nesta noite, Deus, que o Senhor é o nosso único Deus. Queremos dizer nessa noite, queremos dizer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós Te amamos. Aleluia. E precisamos do Senhor. Precisamos de Ti, Deus. Aleluia. Senhor, derrama sobre nós, Senhor, a Tua presença. E fica conosco, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus.
Deus, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia no Salmo e abrir no livro dos Salmos, Salmo de número 130. Livro dos Salmos, Salmo de número 130. Aleluia. E o Salmo de número 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos e as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Aleluia. A minha alma anseia pelo Senhor,
mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Que salmo maravilhoso. O salmista aqui pergunta para Deus: Senhor, se só há iniquidades, quem vai ficar de pé? Se só tem pecadores. Mas ao mesmo tempo que ele atenta para isso, ele lembra que o perdão está com Deus. Se não fosse isso, amados e amadas, não fosse a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor em nossas vidas, talvez muitos de nós nem estaríamos mais nesta terra. Mas com Ele anda o perdão, com Ele anda a graça, a misericórdia. E é interessante que ele fala assim também: olha, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper. Porque o guarda, quando ele está de serviço, ele tira aquele serviço de 24 horas, ele espera amanhecer para dar aquele horário, né? Quem trabalha de plantão é assim. Lu já foi enfermeira, né? Não, já trabalhou de plantão não, né? Então estou confundindo. Mas quem trabalha com plantão, aqui o salmista fala de guarda, mas aquele que trabalha com plantão, né, e passa a noite no plantão, ele anseia o romper da manhã. Para quê? Para dar a hora dele ir embora, claro, poder descansar, né? E ele faz essa analogia aqui, o salmista: olha, eu anseio mais que os guardas ao romper pela manhã. Eu anseio pelo teu perdão, pela tua misericórdia, porque há misericórdia e copiosa redenção no Senhor. Amém? Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, sentado, em pé, de joelho, da forma que você quiser. Você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, amém? E eu vou estar orando aqui. Pai, no nome de Jesus, Senhor, é com temor e tremor, Senhor, que nós olhamos para dentro de nós e te agradecemos, Senhor, porque nós somos pecadores e pecadoras, mas te agradecemos não por isso, te agradecemos porque no Senhor há o perdão, Senhor. Aleluia. A Deus, e quando olhamos para dentro de nós, Senhor, e vemos os pecados, Senhor, o Senhor é aquele que pode nos restaurar, nos perdoar, nos deixar mais alvos que a neve, como diz o outro salmo, Senhor. Ou melhor, como diz a tua palavra. Ah, Senhor, lava-nos, limpa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, nossas iniquidades. Perdoa-nos, Senhor, por pensamentos, por ações, a Deus, por olhares, por palavras, tudo aquilo que desagradou o Senhor nesses dias, nesta semana. Senhor, se houve, Deus, Senhor, alguma briga, Senhor, com o irmão ou a irmã, que o Senhor venha fazer o seu santo movimento para que haja liberação de perdão, Senhor, para que haja libertação e cura, Pai, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria, amém? Aleluia.
louvar o Senhor, sentir a presença dEle. Ah, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nós não merecemos, Senhor. Eu não mereço, Senhor. Mas obrigado pelo derramar da Tua graça, do Teu poder, Senhor. No nome de Jesus. Quero te pedir, fique ligado na mensagem de hoje, amém? Aleluia. Fique atento e fique atenta. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja dos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 28. Aleluia. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, e a você, irmão e irmã, que o nosso Deus nos chamou com os seus propósitos. Amém? Você crê nisso? Você pode repetir isso comigo? O nosso Deus nos chamou para os seus propósitos. Amém? Aleluia. Entenda isso. Deus estabeleceu propósitos para cada um de nós. Deus estabeleceu propósitos para a sua igreja na terra e estabeleceu propósitos individuais para cada um de nós. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 28, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse Espírito aqui está com E maiúsculo, é o Espírito Santo, tá? Então, um dos mistérios, um dos propósitos de Deus é que o Espírito Santo, que nos assiste, ó, tá lá no versículo, nos assiste em nossa fraqueza, ele também intercede por nós, porque é propósito, segundo a vontade de Deus. 28, pelos santos, por mim e por você, pelos separados, santo significa isso. 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam quem? A Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, no nome de Jesus, queremos, Senhor, ainda nesse espírito de louvor e adoração, te agradecer pela Tua palavra, porque a Tua palavra é boa, é pura e é perfeita, Senhor. Ah, Deus, fala conosco, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, se a gente for lá ver no Evangelho segundo João, ele é o Consolador. Então o Espírito Santo, ele desceu sobre toda a carne também para que nós sejamos o quê? Consolados. O Espírito Santo é para consolar a tua alma. Como, pastor? Quando você está triste, quando você chora, quando nenhuma palavra, basta para suprir
o seu vazio, a sua necessidade, que palavra bastaria para alguém que perde um pai, uma mãe, ou um filho ou uma filha? Há palavra que baste? Não há palavra que baste. Não há palavras para uma perda de uma vida. Né? Por mais que a gente ore pela pessoa, e devemos orar, por mais palavras que a gente fale, devemos falar, devemos levar uma palavra de consolo para a pessoa, devemos orar por ela, interceder por ela, abraçá-la, né? Devemos nos fazer presentes na vida daqueles que choram, né? A palavra de Deus diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com quem se alegra. Então, o que significa isso? Então a gente está junto chorando, eu estou junto com você. Você está chorando? Eu estou chorando junto contigo. Mas eu também me alegro quando você também está alegre. Eu vou estar alegre contigo numa pescaria, numa festa, num arraiá, né? Metodista, vou estar alegre. Mas no dia que você estiver precisando de mim, eu também vou estar chorando com você. Isso é a igreja. E a palavra de Deus nos incentiva a isso. Orais uns pelos outros. Em que tempo? Em todo tempo. Em tempos de festa, em tempos de tristeza, em tempos de pranto, de choro, de alegria. Não há tempo determinado para orar. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Só que, aqui diz, porque o Espírito Santo, que é o Consolador, que ele também veio para nos consolar. Ele também veio para algumas outras coisas. Jesus lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz que, olha, esperai em Jerusalém, porque você o quê? Recebereis o quê? Poder pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também, ele foi derramado para que nós tenhamos o quê? Poder. Poder. E Paulo vai mais além aqui na sua carta. E inspirado por Deus, ele fala algo aqui maravilhoso. Maravilhoso. E ele fala também de oração. E ele diz que a gente não sabe orar. Ou talvez não oremos como devemos orar. E aí também existe a necessidade do Espírito Santo. Para quê? Para que ele venha o quê? Interceder por nós, ainda que seja por gemidos o quê? Inexprimíveis, ainda que seja por gemidos que ninguém entenda. E a gente pode citar, eu posso citar aqui uma pessoa na Bíblia, e vocês a conhecem, se chama Ana. E ela, quando vai orar, quando ela sobe ao templo para orar, o profeta pensa que ela estava bêbada, mas ela estava em gemidos ali, inexprimíveis. E o Espírito intercedeu por ela no sentido que usou o profeta, ainda que ele não estava alinhado assim com Deus, mas Deus usa quem Ele quiser. Usa quem Ele quiser. Usa até o ímpio. Usa autoridades, usa o menor, usa o maior. Deus usa quem Ele quer. E ela recebeu uma graça ali. Deus abriu a madre dela. Ela veio a ter Samuel. E se você for ler na sequência, ela veio ter outros filhos. É porque a Bíblia enfatiza muito Samuel, mas ela teve mais filhos, tá? Mas a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E a gente deve pedir a Deus, Senhor, me ajuda na oração. Porque às vezes é tanta coisa. E a gente pode se perder orando. E é muito ruim isso. Alguém que se perde orando. O que é se perder orando? Ela não ora com um propósito. Efetivamente. E aí Deus
Graças a Deus. Ele vem e intercede. Às vezes ela não ora direito porque às vezes está tão desesperada, está tão aflita que, né? Está ali, tão contrita ali, às vezes num sofrimento, numa angústia, e não ora como convém. Mas o Espírito intercede por nós, porque Ele é aquele que sonda os corações. Isso tem num dos salmos. Deus é aquele que que conhece o quê? A nossa alma, o nosso pensamento. O salmista diz que antes que a palavra chegue à língua, ele já sabe o que a gente vai falar, mas é para a gente falar. Tem gente que pensa assim, eu não vou orar, eu não preciso orar, eu não preciso falar com Deus, porque a oração é falar com Deus. A oração é falar com Deus. E às vezes a gente não fala direito com Deus, mas nós queremos o quê? Respostas. Queremos o quê? Resultados. E Deus está chamando a nossa atenção, amado e amada, para que você, que tem um propósito, que tem os seus propósitos, determine e peça ao Senhor, e peça a Deus, que Ele fale através de você mesmo, em mistérios, gemidos inexprimíveis, não importa, mas que haja a intercessão divina, que haja na tua vida, na nossa vida, amém? Aleluia, a intercessão divina, para que quando a gente ore, ainda que a gente não ore como convém, mas que saia da nossa boca a palavra, ainda que em mistérios, ainda que em gemidos, mas que vá para o céu. E nós devemos reconhecer isso, Senhor, me ajuda a orar. É interessante que os discípulos de Jesus pediram isso a Ele, olha, nos ensina a orar, porque a gente não sabe orar. E Jesus faz a oração do Pai Nosso, que é conhecida não em diversas religiões. É interessante isso, né? A oração do Pai Nosso, quem não professa a mesma fé que a gente, mas em vários lugares, vamos orar um Pai Nosso. Ficou uma oração assim, sob medida, né? Tem tudo ali que precisa. Mas é claro que Deus também não quer que a gente vire o quê? Um repetidor, né? Tem problema orar a oração do Pai Nosso? Problema nenhum. Ore a oração do Pai Nosso. Mas nós não podemos ser meros repetidores, né? Isso não significa que você não deva insistir na mesma coisa. Está entendendo a diferença? Porque às vezes, uma vez me perguntaram, então pastor, eu não preciso orar. Não, porque a palavra diz que a gente tem que orar o quê? Insistentemente. Tem que bater na porta. Jesus fala de uma parábola de uma viúva que ia no juízo, e ela ia no juízo sempre, e ia lá, cara, já não aguentava mais ela, vou atender essa mulher. Jesus faz essa analogia também, é assim que a gente tem que falar. Não precisamos ser repetidores, mas devemos insistir nas orações com Deus, até alcançar a bênção, ou até Deus resolver alguma coisa. E aí entram algumas questões. E ele continua. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que ele intercede pelos santos. Olha só que interessante. Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de quem? De Deus. É a sua? Atente sobre isso. Não tem problema pedir a Deus aquilo que você almeja muito. Contudo, fale com Deus também. Senhor, eu quero isso.
Muito, muito mesmo. Mas faz a tua vontade. Faz os teus desígnios. Porque talvez você não esteja orando como convém. Aí Deus é que sabe, eu não sei. A gente ora. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia. Isso é um chavão até. Estava conversando com a Esther sobre isso hoje. E ela chegou aqui e me lembrou de um negócio. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu lembro que quando nós casamos, semanas antes nós compramos um carro. A Esther conseguiu uma carta de crédito. Era uma conta do Santander, de universitário. Ela conseguiu uma carta de crédito na época. E nós conseguimos, como casal, comprar o nosso primeiro carro. Compramos o carro. Tudo direitinho. Deus tinha falado que ia dar essas coisas. Que ia dar festa, ia dar o carro, que ia, né? A gente, ó, maravilha, Senhor. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Deus está operando, a gente está vendo ali, né? Só que na semana do nosso casamento, o despachante da agência, ele não tinha, eu estava com o carro já há 15 dias. E eu tinha falado para ele, vou viajar na lua de mel com o carro. Ué, claro, vou lá para Penedo, não vou de ônibus, vou de carro. Quero aproveitar. Só que na semana do casamento, o cara me liga e fala assim, olha, nós casamos na quinta-feira, dia 20 de dezembro, uma quinta-feira. E nós viajaremos no dia 21 de dezembro. A gente passou o Natal lá em Penedo. Foi algo assim maravilhoso. E ele falou, você tem que fazer a vistoria do carro para poder viajar. Por quê? Porque se a polícia não está no teu nome, vai dar problema. Já pensou na lua de mel? Aí a polícia me para e leva o carro no reboque. Como é que faz? Eu não tem problema. Eu caso na quinta-feira, nós ficamos na casa de festa, que tinha uma suíte lá, a gente acorda, vai fazer a vistoria e vamos viajar. Está tudo certinho. Chegamos no Detran. Estou falando sério, estava lá esperando direitinho. Sexta-feira, 10h30 da manhã, o sistema do Detran cai. Vamos falar a verdade, ele volta? Volta não. A mulher falou, só a segunda. Ela já falou, o Detran fecha às 5 horas da tarde. Era 10h30 da manhã. Mas ela falou, só a segunda. Eu falei, mas não, e quando cai assim nem volta. E é verdade. Eu já tive experiências assim. E sai, Esther no carro, Esther, tu não sabe o que aconteceu. O quê? Pô, o sistema caiu. Vamos esperar. Não, a mulher disse que só a segunda. Não tem segunda. Tem a lua de mel. Não tem tempo para ele. Não posso esperar. Eu quero ir para Penedo, quero viajar. E ligamos para minha sogra para ver se arrumava alguém para levar, e não sei o que. Eu falei, não vou de carro, porque eu não vou correr o risco. Porque as estradas que nós íamos pegar, tem muita blitz da PRF, e não tem brincadeira com eles. Eu ia falar, estou casando, meu amigo, o carro está aí preso aí. Aí a pessoa fica com um carro preso lá em outra cidade, longe pra caramba, acabou o negócio. Estava quase me conformando com isso. Vamos ter que ver, isso deu meio-dia. Sexta-feira de Natal, era um feriadão, né? 21 sexta-feira, né? 22 sábado, 24 era a segunda. Como que eu resolvo segunda-feira isso? Não resolve. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas calma, não é só isso. E a gente daqui e dali, um olhou para o outro, vamos orar. Senhor, tu deu carro para a gente se alegrar e tal. E oramos ali. Me deu um negócio, voltei. Isso era meio-dia, 10h30, estou lá. Não sei nem o que eu fiquei fazendo ali. Claro, depois eu soube, né? Voltei meio-dia. Não, que o negócio é... Aí eu olhei para o computador, o sistema voltou? Voltou. Falei, pô, faz a vistoria do meu carro, por favor.
Aí, mas já no, quando eu olhei assim, tinha assim, uma meia dúzia de gato pingado. Por quê? Porque ela deu informação para todo mundo, ó, só segunda. Mas eu nem sabia se ela, eu também nem procurei saber se dia 24 ia abrir o Detran ou não. Eu acho que não ia abrir. O sistema voltou. E a gente sabe que isso é difícil. Não é verdade? É difícil, sim. Mas graças a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós oramos, provavelmente como convinha. Fale, Senhor, lembra aí, né? Mas tem uma vírgula aqui. Porque a gente cria chavões, né? Às vezes no meio evangélico. Qualquer coisa, não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem uma vírgula depois, vamos ler junto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados, ó, segundo o seu propósito. Então calma aí, tem uma vírgula. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, vírgula, segundo aqueles que são chamados. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus ama todos nós. Deus te ama, amém? Mas as coisas vão cooperar segundo você tiver no propósito dele. Isso é maravilhoso, porque quando isso aconteceu, e eu percebi, falei, isso é uma testificação no meu matrimônio. Porque eu estava num propósito, era um propósito de Deus, nosso casamento, olha só que maravilha. Então essas coisas estão interligadas aqui. Oração, poder de Deus derramado sobre nós, intercessão do Espírito. Orar como convém, tentar, porque nem sempre a gente consegue, mas graças a Deus tem o Espírito Santo. E pedir a Deus para que Ele nos leve para o centro do seu propósito. Porque a gente às vezes busca muito. Tudo coopera, mas se tu estiver num caminho que não é o propósito de Deus, não, as coisas não vão cooperar. Tem a vírgula aqui. Tem que estar segundo o seu propósito. E a gente às vezes larga uns chavões. Não, calma aí. Esse negócio é de Deus? Tem que saber. Está no propósito do Senhor? Porque às vezes aparecem ofertas para nós. Pode aparecer uma oferta assim de trabalho, assim, ó, tu vai ganhar 10 mil. Salário maravilhoso. Quem não quer um emprego hoje para ganhar 10 mil? Só quem ganha mais do que 10 mil, né? Ele não vai querer. Mas quem não ganha, vai querer. Mas espera aí. Que isso vai... Aí, às vezes a gente segue alguns traços, alguns caminhos fora da condução e do propósito de Deus, porque assim, ó, a gente está orando, mas às vezes a gente não ora como convém e também não sabe esperar. E às vezes aparece esse negócio e a gente não... Senhor, confirma esse negócio aí. Por quê? Porque às vezes o negócio pode ser muito bom, o salário pode ser muito bom, mas pode não estar no propósito de Deus para você. Às vezes você está com dinheiro para comprar um carro, e até um bom carro. Glória a Deus, eu desejo que os meus irmãos e irmãs tenham as melhores coisas, eu desejo mesmo. Desejo e oro por isso. Que cada um de você tenha as melhores coisas. Amém? Que tenhamos as melhores coisas. Mas temos que saber se isso está também no propósito de Deus. Para quê? Para que a gente não saia do propósito. Conheci um casal uma vez que eles queriam muito ter um carro. E muitas das desculpas de não ir ao templo, não estar na igreja, era porque não tinham carro. E eles conseguiram o carro. Nós ajudamos em oração. Parou de ir na igreja.
Quando não tinha, pegava carona, dava um jeito e ia. Mas aí que tinha um carro, parou de ir. Não ia mais. Aí eu fiquei me perguntando, será que era a propósito de então ter o carro? As mais desculpas possíveis. E tem que passear com o carro, mas você tem um carro bom, vai passear com o teu carro. Sem problema nenhum, viaje, passeie, aproveite com a sua família. Se você não for casado, casada, aproveite. Mas mantenha-se no propósito de Deus. Porque todas as coisas vão cooperar para você. Isso me lembra uma pessoa muito famosa que está no Antigo Testamento chamado Sansão. Deus tinha muitos planos e propósitos com Sansão, muitos. A palavra de Deus lá no finalzinho da vida dele, já no final, diz que ele governou Israel por 20 anos. Fico pensando, meu Deus, mas por quê? Porque ele cooperou para que a vida dele encurtasse. Às vezes eu me pergunto, eu leio alguns textos bíblicos e falo, meu Deus, mas a nossa atitude é fundamental. As nossas ações no propósito de Deus com o Senhor para nos conduzir é fundamental para alcançarmos aquilo que nós queremos em todas as esferas. E pedir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. E eu sei que Deus vai falar. Ele vai falar através de uma mensagem, pode falar contigo através de um louvor. Enquanto você está aqui orando, o Espírito está dentro de você falando, está te edificando, está te trazendo mensagem, está te trazendo palavra. Deus pode te dar um sonho divino. E nós devemos pedir, sim, Senhor, intercede por nós. A intercessão divina para nós, na nossa caminhada, nas nossas orações, ao centro daquilo que a gente quer chegar, é necessária. E às vezes Deus traça um caminho, e Deus já até falou. Deus já falou. Mas no meio do caminho surgir algumas ramificações, alguns outros caminhos. Aí a gente fica tentado a seguir. E às vezes eu converso isso com a minha esposa, para que a gente não seja tentado, porque às vezes a gente está orando por uma coisa e aí Deus deu uma direção. Só que no meio do caminho pode acontecer outras coisas. Eu falei, mas peraí, mas se Deus já falou que esse negócio, isso aqui não opa, de lado. Mas às vezes parece que o negócio é muito bom. Ora, mas se Deus já falou, está falado. Então, nós devemos orar como convém, buscar ao Senhor e sempre que necessário, pedir a Deus para que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que também intercede por nós, venha fazer isso por nós e pedir a Deus, Senhor, me leva para o centro da tua vontade, me leva para o centro do teu propósito. Para encerrar, Paulo era um homem que tinha muitas experiências, né? Muitas experiências. Nós lemos Atos dos Apóstolos, nós lemos as cartas paulinas, e ele passa aqui por diversas experiências, né? Paulo é arrebatado, Paulo luta com feras, não diz que tipo de feras são essas, são feras, são demônios, o que é aquilo? Paulo era um homem que teve muitas experiências. Os apóstolos tiveram muitas experiências. Mas como se fala muito dele, tem muito material dele, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos é algo interessante.
Porque Paulo coloca no seu coração que ele tinha que ir numa determinada cidade. E ele tenta ir para lá. Mas a palavra de Deus diz que há um impedimento. E sabe quem o impede? O Espírito Santo. E ele entendeu, olha só, e está escrito lá. E Paulo entendeu que tinha que orar. Que tinha que, opa, tem algo errado. Eu estou insistindo em ir para um negócio e, opa, peraí, tem algo errado. E aí Deus, ó, não preciso de você lá, preciso de você em outro lugar. Vai para lá. E Paulo obedeceu e foi. Foi fácil? Não. Foi fácil não. Porque quando ele vai para outro lugar, ele prega a palavra, liberta uma mulher, é preso, é escoteado, é preso em grilhões, mas junto com Silas, louvando o Senhor, as cadeias são quebradas. E eu fico pensando, olha o propósito de Deus, vai libertar uma família do carcereiro. Que coisa maravilhosa. Que bom é seguir o propósito de Deus. Porque aqueles que seguem o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele que os amam. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor e orar, amém? Aleluia. Hoje nós vamos orar pela campanha da compra do terreno. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Vamos orar pelos pedidos de oração. E o pastor Luiz colocou lá no grupo para a gente interceder pela vida de um menino. Qual o nome dele? Alguém lembra? Pietro. Vamos interceder pela vida do Pietro. Amém? Vamos louvar a Deus. Espírito Santo.
Aleluia. Nós vamos orar, mas antes de orar, quero dizer algo. Aqui na palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É como se Deus estivesse falando assim: os teus inimigos são os meus inimigos. O caminho que você caminha, eu estou com você. Para onde você colocar a planta dos teus pés, eu ali estarei contigo. Aonde você tocar as tuas mãos, aquele lugar será abençoado. Isso é a cooperação de Deus para a tua vida, segundo aqueles que são chamados ao seu propósito. E Deus chama a nossa atenção para cada um de nós buscar o centro do propósito dele. Vamos orar. Comece a falar com Deus. E se Deus quiser, o Espírito Santo vai interceder por você nesta noite, através da tua própria boca. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, somente a Ti, Senhor. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor que é o nosso Deus, o nosso Pai. Ó Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, nos ajuda na nossa caminhada. Porque como foi cantado aqui, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Intercede por nós, Espírito Santo. Porque em muitas situações nós não sabemos como devemos pedir, como devemos orar. Ah, Senhor, Deus de misericórdia, graça e paz, ajuda-nos, Senhor, a pedir. Ajuda-nos, Senhor, a falar contigo, ainda que seja através de gemidos inexprimíveis, Senhor. Ainda que seja em línguas de mistério, mas que o Senhor fale conosco e nos edifique, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer o Teu propósito para nós. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer, Senhor, a direção para ir para o centro da Tua promessa, para o centro da Tua vontade, para o centro do Teu propósito e não do nosso, Senhor. E não da nossa vontade, e não do nosso querer, Senhor, mas do Teu querer. Ah, Deus, da Tua vontade, da Tua direção e não da nossa, Senhor. Deus, continua cuidando de nós, Senhor. Ah, Senhor, continua, Senhor, intervindo, Senhor, nos livrando, Senhor, de coisas que nem sabemos, Senhor, de coisas que às vezes nem chegam até nós, porque o Senhor não permite. Aleluia, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos a Ti, Espírito Santo. E perdoa-nos, porque às vezes esquecemos que Você está conosco, que o Espírito Santo de Deus está conosco, que o Espírito do Senhor está conosco. Ah, Senhor,
O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor disse que não nos deixariam órfãos, que estaria conosco todos os dias, que enviaria o Consolador. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás conosco. Obrigado, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Enche-nos, toca-nos, muda aquilo que precisa ser mudado em nós. Convence-nos com Teu poder. Enche-nos com a Tua presença. Que quando formos tomar qualquer atitude, que seja guiado por Ti. Que o Senhor encha a nossa boca com a palavra que cura, que liberta, que salva. Porque não é de nós mesmos, mas é pelo Espírito. Continua conosco, Senhor, todos os dias, todos os momentos. E nos ajuda a não Te afastar de nós, a não entristecê-lo. Ah, Senhor, ó Espírito Santo, queremos ser Teus amigos e amigas. Queremos mais intimidade contigo. Queremos Te buscar mais. Ajuda-nos na nossa busca. Ajuda-nos a mergulhar. Porque nós não queremos mais águas no tornozelo e nem na cintura. Queremos mergulhar nas águas do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor te conduza para o centro do seu propósito. Ainda desta forma, estenda a sua mão, de onde você estiver, em direção aqui à parede, porque atrás destas paredes existe um terreno. E a igreja colocou um propósito da compra deste terreno. E nós vamos orar, como tem sido feito aqui às quartas-feiras, direcionando ao Senhor a compra deste terreno, para que a tenda venha alargar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, amém? E eu vou chamar aqui a irmã Rosimar para orar, amém? Aleluia. Amém. Vamos estender as mãos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós viemos à sua presença, Senhor, para te pedir, Senhor, que o Senhor alargue as estacas do seu reino nessa noite, da sua igreja, Senhor. Que o propósito da sua igreja seja cumprido, Pai, em nome de Jesus. Como igreja nós declaramos agora que o Senhor, Pai, libera, Senhor, abre a janela do céu e abençoa a vida dos seus servos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu peço, Senhor, pelo dono desse terreno, Senhor, Espírito Santo, vá agora, Pai, em nome de Jesus, na casa dele, visita, Espírito Santo, toca no coração dele, toca na mente, traz transformação de mente, Pai. Senhor, coloca, Senhor, aquilo que está no seu propósito para a sua casa, para o seu reino, Pai, é o que te pedimos nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez, porque já está declarado, já está decretado, Senhor, porque já está liberado no céu as nossas bênçãos. Então eu peço em nome de Jesus que venha o teu reino sobre esse lugar, que venha o teu reino sobre a vida desses moradores, Pai, que eles possam ser alcançados, Pai, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, alarga as estacas, alarga a tua obra, pois seu filho morreu na cruz. Nós temos uma missão como igreja, Pai. Nós abraçamos essa causa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos vitória, nós queremos
a vitória do Senhor sobre essa igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que venha, Pai, alargar as estacas para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ver o coxo andar, o cego ver, expulsar demônio, Pai, em nome de Jesus, traz a unção, Pai, de ousadia para essa igreja, Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, oh, labachuri anda, labachei anda, ramanaias, Pai, venha o teu reino, transforma nossa alma, transforma o nosso espírito, transforma, Senhor, venha Jesus, Maranata, Senhor, Maranata sobre a sua igreja. Nós colocamos a igreja metodista na sua mão. Nós colocamos o propósito, Senhor, da igreja metodista na sua mão. Colocamos o pastor Luiz, colocamos o pastor Alexandre Cadengo, Pai. Que o Senhor fortaleça, Senhor, os seus filhos, os seus servos, dê sabedoria, dê discernimento, Pai, para que eles possam nutrir o nosso espírito através do teu espírito, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço nessa noite, Pai. Oh, Senhor, vem com o seu Shekinah. Venha, Pai, em nome de Jesus, transforma. Venha, Senhor, traz a transformação de cada espírito, do nosso espírito, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre nós. Oh, Pai, assim como Isaías 61, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha cumprir a tua palavra em nós. Coloca-nos, Senhor, no nosso caminho. Pai, perdoa a nossa iniquidade. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora pela vida do pastor Luiz. Senhor, toca, Senhor, nesse câncer. E declaramos que esse câncer está derrotado em nome de Jesus. Que bata em retirada. Que o Senhor traz a cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, tua palavra diz que nós faremos obras maiores que a sua, Senhor. Então nós queremos, Pai, mais de Ti, Senhor. Coloca um coração, Senhor, aquebrantado diante de Ti. Coloca um temor diante de Ti. Pai, em nome de Jesus é que eu te peço nessa noite, Senhor. Oh, labachuri ana lamanaias. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Senhor, em continuidade, coração da tua filha, Senhor. Nós oramos, Senhor, por recursos financeiros, Senhor, para a compra deste terreno, Pai. A Deus, o Senhor, Deus dos impossíveis. Pela fé, Senhor, nós oramos a Ti, pela aquisição dessa terra, pela aquisição deste terreno, Senhor. No nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Vou chamar a irmã Esté aqui para orar pelos pedidos de oração. A irmã Rosimar já aproveitou, já até orou pelo pastor Luiz. Então nós vamos orar pelos pedidos de oração e pela vida do Pietro, que é um menino que está enfermo, amém? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, em continuidade com esta oração, eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que foram depositados aqui pelo Teu povo. Ó Senhor, Tu conhece cada um, Tu conhece o desejo do coração de cada um aqui. Tu sabes das necessidades, Tu sabes das batalhas, ó Pai, que cada um tem travado. Senhor, clamamos pela Tua providência, clamamos por socorro bem presente na angústia, pedindo que o Senhor venha ouvir a oração do Teu povo, Senhor, que barreiras caiam por terra, que cadeias se rompam. Ah, Senhor, que enfermidades sejam curadas, em nome de Jesus, que seja um tempo de resposta, Pai, que haja testemunho na Tua casa do Teu poder e da manifestação da Tua glória na vida da Tua igreja. Senhor, eu oro também pela vida do Pietro, em nome de Jesus, há poder no Teu nome, Senhor, para operar milagres e maravilhas na vida dele, Senhor. Opera, Senhor, a Tua cura, Senhor, traz um grande livramento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, né? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Pegue seu dízimo, pegue a sua oferta. Levante a sua mão. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Pai, Senhor, é com espírito de gratidão, Senhor, que oramos pelos dízimos e ofertas da Tua casa, Senhor. Ah, Deus, multiplica, Senhor. Ah, Deus, os recursos. Faz sobejar, Senhor. Ah, Deus,
a renda, Senhor, também de cada irmão, cada irmã, cada trabalhador e trabalhadora, Senhor, cada empresário que tem aqui. Ah, Deus, no nome de Jesus, toca, Senhor, nos negócios dos teus filhos e filhas. Ah, Senhor, aquilo que eles buscam, aquilo que eles almejam. Ah, Senhor, sê com eles, Senhor, atende a necessidade de cada um, se é uma casa, se é um carro, se é uma porta de trabalho. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, abre o caminho, abre as portas, Senhor. Assim oramos e clamamos a Ti, no nome de Jesus, amém? Venha trazer seu dízimo e a sua oferta com alegria, aleluia. Sim, eu sei, Senhor, estás comigo, Senhor. Também sei, nada acontece sem tua vontade. Preciso aprender a confiar em ti, preciso aprender a descansar em ti. Tu és Senhor, todas as coisas operam para bem daqueles que te amam. Todas as coisas operam para bem daqueles que te amam. Sim, eu sei, estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Preciso aprender a confiar em ti, preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas operam para bem daqueles que te amam. Todas as coisas operam para bem daqueles que te amam. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso. Eu vou falar brevemente sobre os avisos. Podem ficar tranquilos e tranquilos, amém? É rápido, para a gente não se demorar. Amém, rapidinho. Vou gastar menos de 5 minutos falando aqui, amém? Só passar os avisos aí, brevemente. Vou até ficar olhando aqui para o relógio. Igreja na rua, todo terceiro domingo, e domingo que vem, domingo agora, é o terceiro domingo. A irmã Rosimar está à frente desse trabalho, onde ela tem buscado a cooperação e colaboração de irmãos e irmãs, e tivemos aqui, graças a Deus, na primeira, e ela vai fazer o chamamento aí, vai estar ligando para quem já teve na primeira, quem não teve, está vindo aqui, é bênção. É 1 hora de evangelismo, tá? O culto aqui acaba pela manhã entre 10 e meia, 11 horas, e a gente vai às ruas, vai ao redor, tem um mapa, e meio-dia acaba e a gente vai para a nossa casa. Então você pode vir despreocupado que você vai conseguir almoçar no horário, com a sua família, tudo direitinho, amém? A gente costuma, nós cumprimos o horário. Domingo, dia 17/8, almoço, arroz, feijão, farofa, costela com batata e grão, valor R$20. Alguns irmãos e irmãs já pegaram. Vai ser liberado comer aqui. Eu vou comer aqui. Então a gente come aqui, né? Bebe um flecha ou uma Coca-Cola, né? E come aqui e faz o almoço, amém? Então o almoço vai ser muito bom. A comida, a Araci é que faz. A Araci tem a mão boa aí para comida, mas tem as irmãs aí que ajudam também. Próximo aviso. Arraiá Metodista, na casa do irmão e da irmã, irmão Eduardo e irmã Fernanda, dia 26 às 19 horas. Já corre uma lista lá no nosso grupo
das coisas que você tem que colocar o seu nomezinho lá, que você vai colaborar, ok? Amém? O irmão Eduardo solicitou para que no sábado de manhã os homens, ok? Então, não é um pedido, é uma convocação. Você está junto, viu? Você está junto. Para a gente chegar lá por volta de 9 horas. Ele falou que não vai dar café para a gente, não vai dar. Mas a gente toma café em casa e vai para lá. E antes do almoço a gente vai embora. Não é para ficar lá o dia inteiro, não. 11h30 vai embora. É rápido. Mas a gente precisa ajudar o Eduardo, tá? A colocar lá bandeirinhas, coisas lá. Perdão. Todas as sextas e terças, nossas irmãs Araci, Dani, Lu e Rose estão aqui orando, intercedendo pela nossa igreja. Amém? Coloque também as irmãs nas suas orações, porque elas também precisam. Próxima. Esse é o arraiado da Igreja do Fonseca. O Ministério de Louvor vai estar indo para lá, saindo daqui 18 horas, né? Para estar lá 19. Você tem que me passar as 3 músicas, Alexandre, hoje, para eu mandar para a igreja lá, tá? Então, mas se algum irmão ou irmã quiser ir, a gente dá um jeito de encaixar ali, claro, tendo carro suficiente para isso. Mas pastor, eu posso ir? Pode ir. Amém? Sem problema nenhum. Tem que levar, já me esquecendo, tem que levar 1 quilo de alimento não perecível. Lembre, 1 quilo de alimento não perecível. Vai comprar açúcar, tá? R$3,99 que ele falou ali. Não, faz isso não. Não, é necessário também, né? Tem que levar também. Louvorzão, 23 de agosto, 19 horas, aqui na nossa igreja. Convide todas as pessoas que você conhece para estar conosco aqui. Amém? Dia 23 de agosto, sábado às 19 horas. Acabou? Só falta o retiro. Tem um retiro. Vou falar rápido aqui do retiro. Algumas pessoas precisam chegar com as suas colaborações para que não deixe para a última hora, para que não fique pesado para você. Faltam apenas aí alguns meses, 3 meses, para que ocorra o retiro de impacto, ok? Lugar maravilhoso, sítio do Gabriel, lá em Papucaia, onde os quartos têm ar-condicionado. Vai ser um momento assim de busca da presença de Deus, das maravilhas do Senhor, e também vai poder a gente ter, claro, os momentos de lazer, de diversão. O sítio compõe piscina, salão de jogos, enfim, tem várias atividades para serem feitas, amém? Acabou, vamos ficar em pé, viu? 5 minutos. 5 minutos. Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé para receber a bênção. Amém? Aleluia. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Que a sua semana seja uma semana de respostas de Deus para a tua vida. Que a sua semana seja uma semana cheia da comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda a terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Deus te abençoe.